Olá, muito bom dia. Há 25 anos, no dia 15 de setembro, começou o programa A Fé dos Homens. E estes foram os primeiros minutos do espaço da Igreja Católica do programa Eclésia. A partir de hoje passa a poder dispor-se de um tempo na RTP para dar uma imagem objetiva da Igreja Católica e, como há outros tempos para outras confissões, podemos dizer que passa a ser possível ter-se uma visão objetiva da realidade religiosa no nosso país. A informação não será esquecida neste conjunto de 5 programas Eclésia. Muito pelo contrário, marcará uma forte presença ao longo da semana. Um projeto de presença interreligiosa no Serviço Público de Rádio e de Televisão, cujo alcance queremos hoje analisar com o Dr. Vera Jardim, Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. Antes, olhamos a Semana do Papa Francisco, marcada pela viagem ao Cazaquistão. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Pela segunda vez na história, um Papa visita o Cazaquistão. Se em 2001 São João Paulo II chegava ao país pouco após os atentados terroristas do 11 de setembro, a viagem do Papa Francisco decorre num momento em que a Europa revive os horrores da guerra com os olhos postos na Ucrânia. Io vi giungo nel corso della folle e tragica guerra originata dall'invasione dell'Ucraina, mentre altri scontri e minacce di conflitti mettono a repentaglio i nostri tempi. Vengo per amplificare il grido di tanti che implorano la pace, via di sviluppo essenziale per il nostro mondo globalizzato. E la pace è questa, una via di sviluppo essenziale per il nostro mondo globalizzato. È dunque sempre più pressante la necessità di allargare l'impegno diplomatico a favore del dialogo e dell'incontro. Na capital do Cazaquistão, Francisco declarou que as religiões nunca podem justificar a violência em nome de Deus. Num mundo em convulsão, marcado pela guerra e a pobreza, é tempo de assumir a necessidade de uma purificação do mal. Non giustifichiamo mai la violenza, non permettiamo che il sacro venga strumentalizzato da ciò che è profano. Il sacro non sia puntello del potere e il potere non si puntelli di sacralità. Francisco é o primeiro Papa a participar no Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, já na sua 7ª edição. Numa antiga República Soviética, o seu discurso destacou a importância da liberdade religiosa e o papel das comunidades crentes na resposta aos anseios mais profundos da humanidade. È venuta l'ora di destarsi da quel fondamentalismo che inquina e corrode ogni credo, l'ora di rendere limpido e compassionevole il cuore, ma è anche l'ora di lasciare solo ai libri di storia i discorsi che per troppo tempo qui e altrove hanno inculcato sospetto e disprezzo nei riguardi della religione, quasi fosse un fattore di destabilizzazione della società moderna. In questi luoghi è ben nota l'eredità dell'ateismo di Stato, imposto per decenni, quella mentalità opprimente e soffocante per la quale il solo uso della parola religione creava imbarazzo.
In realtà le religioni non sono problemi, ma parte della soluzione per una convivenza più armoniosa. Perante a comunidade católica do país, o Papa alertou para a necessidade de construir a paz em cada momento. Francisco evocou de novo a situação de guerra na Ucrânia e pediu o fim da corrida aos armamentos. Penso a tanti luoghi martoriati dalla guerra, soprattutto alla cara Ucraina. Non abituiamoci alla guerra, non rassegniamoci alla sua ineludibilità. Soccorriamo chi soffre e insistiamo perché si provi davvero a raggiungere la pace. Che cosa deve accadere ancora? Quanti morti bisognerà attendere prima che le contrapposizioni cedano il passo al dialogo per il bene della gente, dei popoli e dell'umanità? L'unica via di uscita è la pace e la sola strada per arrivarci è il dialogo. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O programa A Fé dos Homens está a celebrar 25 anos de emissões na RTP, uma presença interreligiosa que permite o conhecimento de confissões e comunidades religiosas que fazem parte da história de Portugal, cujo contributo para o clima de diálogo entre religiões queremos agora analisar com o Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa, Dr. Vera Jardim. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa, neste dia que acreditamos seja especial também para a história da televisão e da liberdade religiosa em Portugal. Sem dúvida. E como analisa o alcance que esta presença tem de 25 anos e contributo dá para o clima de serenidade, digo eu, e de diálogo interreligioso em Portugal? Olha, antes de mais nada, deixe-me dizer-lhe o seguinte, o programa começou antes da Lei da Liberdade Religiosa, mas foi a Lei de Liberdade Religiosa que veio, num dos artigos da lei, aprovada, fez 20 anos o ano passado. Exatamente, sim. E sabe bem disso, esteve sim. também nessa altura conversei consigo sim. sobre isso, e a Lei de Liberdade Religiosa veio precisamente pôr em letra de lei aquilo que era já uma realidade e que se foi naturalmente afirmando no conjunto da comunicação social portuguesa. E desde logo aí está enfim, é muito relevante essa presença na letra de lei da liberdade religiosa, dá-lhe mais obviamente que sim, obviamente que sim, e eu penso que eu vejo, não direi regularmente o programa, mas vejo, às vezes até vou ver o podcast, porque mas eu hoje faço uma vida mais em casa, não tanto na rua, e o horário permite-me, o horário é pelas 2 e tal, 3 horas. Portanto, no início foi, sim, pelas 3 horas, sim. É por essa hora, não sei exatamente. 3, e, portanto, há várias coisas que me agradam. Olha, desde logo, isto que vão dar, que às vezes vejo com interesse, que é a Semana do Papa. É um dos, não sei se é todos os dias, suponho que não. É sempre à quinta-feira. É uma vez por semana. É sempre à quinta-feira, exatamente, sim. Bom, e portanto, e por outro lado, devo também fazer um elogio da Eclésia, porque não se limitam no programa, naquilo que cabe à Igreja Católica, que é uma grande parte do programa, e compreende-se que assim seja, porque é evidente que a lei diz que devem ser distribuídos consoante a implantação das igrejas no país, e nós sabemos que a Igreja Católica tem, em Portugal, um papel predominante. Mas eu queria realçar dois problemas. Em primeiro lugar, não se trata de um programa apenas sobre a vida eclesial no sentido estrito da palavra, mas sim sobre a vida da Igreja nos seus múltiplos, da Igreja Católica, nos seus múltiplos aspectos, desde logo nos aspectos sociais, nos aspectos das crises e como a Igreja ajuda a resolver essas crises, ou a enfrentar essas crises, sobretudo das pessoas que mais sofrem, e portanto isso é um aspecto que eu acho que devo realçar. Não se trata de um programa apenas da vida interna da Igreja Católica, trata-se de um programa da relação da Igreja Católica também com a sociedade. Eu acho isso importante. O segundo aspecto importante, que aliás bem realçado na lei, é ser este espaço, ser um espaço multirreligioso. E isso é bastante importante. Eu acho que o diálogo interreligioso, que tem sido
continuadamente afirmado em iniciativas várias. Desde logo, devo realçar para o Sr. Presidente da República que não podemos esquecer que no dia em que tomou posse, já dos seus 2 mandatos, um dos atos que quis fazer foi reunir com as várias comunidades religiosas para uma oração em conjunto, e isso tem um sentido importante num país que, malgrado a enorme predominância histórica e atual da Igreja Católica, mas é hoje um país multirreligioso, com várias religiões implantadas em Portugal, sobretudo em certas zonas do país, mas enfim, um pouco por todo Portugal. E, portanto, esse aspecto é também um aspecto que eu acho extremamente relevante. E, portanto, desde logo os meus parabéns a todos aqueles que participam, a todos os que participam, desde logo à Eclésia, desde logo à Eclésia e à Igreja Católica, à Eclésia como fonte de informação, como agência de informação da Igreja Católica, e a todos aqueles, eu já participei aqui noutros programas de outras confissões religiosas, a todos aqueles que aqui participam. E eu acho que é importante, finalmente, e com isto termino esta parte, porque há hoje uma sensação de que muita gente pensa que a Igreja e as igrejas e os cultos religiosos, sejam igrejas, não sejam igrejas, é para estarem dentro de si. Ora, eu acho que, pelo contrário, as igrejas e as várias comunidades religiosas, os vários credos religiosos, têm que estar presentes na sociedade, no dia-a-dia da sociedade, e dar o seu testemunho, e dar a sua palavra. E, portanto, acho que isso este programa é, digamos, uma alavanca, um instrumento, digamos, de projeção daquilo que as várias igrejas pensam, o contributo das várias igrejas, desde logo da Igreja Católica, mas também das outras. Hoje são, não sei quantas, 10, 11, 13 igrejas, que têm aqui o seu espaço para não só divulgar a palavra, enfim, da religião tal como a entendem, mas também para esse diálogo que aqui se estabelece neste tipo de programas. E que, através destes programas, que conhecimento passa sobre as várias religiões para a opinião pública, e acredita que esse conhecimento é a base para uma cultura de diálogo e de respeito recíproco? É evidente que o programa tem as suas limitações, desde logo porque é num canal que é menos visto, numa hora que naturalmente é menos vista pelos portugueses, mas eu, como lhe digo, eu vejo muitas vezes o programa, vou procurar o podcast e escolho aquilo que me interessa. Ele fica disponível online e, portanto, dá para revisitar. Eu ouvi, para lhe dar um exemplo, uma entrevista com a atual Presidente da Cáritas, por exemplo, me interessou para ver o que é que a Cáritas pensa fazer e está a fazer nesta situação que estamos todos a viver, uma situação social muito difícil. E, portanto, acho que o programa é interessante, é importante e mais uma vez, espero que continue e espero que possa ser alargado até. Sei que, por exemplo, não faz parte da RTP Internacional, da RTP África, porque não? Acho que haveria muitos portugueses em comunidades, enfim, que estão fora de Portugal, estão na diáspora, e gostariam de ouvir, naturalmente, ter acesso a esta informação sobre a religião, as diversas religiões, as mensagens que essas diversas religiões enviam. Desde logo, por exemplo, atualmente, penso que, daquilo que tenho visto, na parte que diz respeito à Igreja Católica e à vossa participação neste programa, tenho dedicado uma especial atenção, e bem, ao sínodo e ao caminho sinodal que a Igreja está a seguir. E que é uma parte bastante importante da vida da Igreja Católica. E até, por exemplo, acabei agora nos últimos dias de estar no Brasil e de percebemos também o alcance da informação que se produz aqui em português, do alcance que tem no Brasil, não é? Então acho que seria muito interessante também que as imagens pudessem chegar. Acho que isso, sim, sem dúvida. Infelizmente isso penso que ainda não foi possível. Mas ainda não foi possível. Talvez seja possível. É um desejo antigo e mesmo um contexto, se calhar, para evocar os fundadores que estiveram na origem deste programa, sim, o Padre Rego, suponho. Sim, o Padre Rego, o Pastor Dias Bravo. Bastante conhecido, o Pastor Dias Bravo. Lembro-me, aliás, vagamente de uma discussão que houve a propósito dos pagamentos dos programas e tal, em tempos que já lá vão, penso que essa questão que estará resolvida. Sim, ficou resolvida, claro que sim, ficou resolvida na altura, mas esteve em causa, de facto, esteve em causa, lembro-me disso e lembro da atuação do Pastor Dias Bravo,
e do Padre Silva Rego na discussão dessas questões. Sim. E, portanto, faço votos que poderia ser uma boa prenda para este programa e para as várias confissões religiosas que nele tomam parte, a possibilidade da RTP poder permitir, digamos, o ingresso na RTP Internacional, em face da diáspora que temos espalhada por todo o mundo e que naturalmente muitos deles participam, digamos, dessas comunhões religiosas, sejam elas quais forem, na maioria muitos da Igreja Católica, e portanto acho que isso seria uma boa prenda para todos e para todos aqueles que defendem a presença das religiões nas sociedades contemporâneas. Só posso concordar com o Dr. Vera Jardim e agradeço também essa opinião, porque de facto é um desejo que está desde as origens deste programa. Esta presença mediática e no contexto internacional, creio que se distingue aqui no caso português, pela presença regular das confissões nós, felizmente, distinguimos para o bem em várias coisas nessa matéria. Sim. Se olhar-se pela Europa, para não ir mais longe, eu penso que, quer no que diz respeito ao estatuto das várias igrejas, quer aos princípios constitucionais sobre matéria de liberdade religiosa, etc., e isso é reconhecido pela generalidade das religiões, nós temos um sistema e uma estrutura que pede messas, digamos assim, a todos os países europeus. Acho que fizemos, não é por eu ter estado um pouco na base dessa lei da liberdade religiosa, que aliás depois também deu a origem a uma nova concordata com a Igreja Católica, para substituir uma concordata que, por um lado, já não estava de acordo com o novo quadro constitucional e, por outro lado, nem sequer estava de acordo com as mensagens do Concílio Vaticano II. Era de 1940, não é? 1940, de uma época em que a Igreja celebrou várias concordatas, mas que todas elas, naturalmente, num contexto inteiramente diverso e que já não servia aos objetivos da presença da Igreja Católica em Portugal. Portanto, acho que nos devemos felicitar por esta evolução e, mais uma vez também, os meus parabéns e as felicidades para a continuação do programa, tal como tem sido, e até o aperfeiçoamento, desde logo, nessa possível expansão da mensagem que as várias confissões religiosas aqui deixam. Esperemos que assim aconteça. Aproveitava ainda a presença do Vera Jardim neste programa para analisar, porque como já o referiu, está na origem da Lei de Liberdade Religiosa, portanto, o enquadramento legal que as várias confissões religiosas têm em Portugal, justifica-se, na sua opinião, um quadro diferente para a Igreja Católica, nomeadamente o quadro concordatário? Justifica-se. Eu sempre o defendi que a concordata deveria ser revista, mas sempre defendi que a primazia devia ser dada às outras confissões religiosas, visto que não tinham lei, não tinham um quadro, um estatuto legal reconhecido. E ainda bem que assim foi. Hoje, enfim, havia pessoas que duvidavam, que queriam primeiro rever a concordata, e acho que, malgrado algumas diferenças que existem pela presença, naturalmente, da Igreja Católica na história portuguesa, desde logo, enfim, porque há uma série de questões que dizem respeito à Igreja Católica, questões patrimoniais, a questão do casamento canónico, etc., mas a verdade é que conseguimos um quadro da igualdade entre as várias religiões possíveis, porque a igualdade não é ser tudo igual, é ser tudo igual, dada, naturalmente, a presença de cada um na sociedade portuguesa. E, portanto, acho que fizemos avanços substanciais nessa matéria e orgulho-me de certo modo, ter dado o meu contributo para que isso fosse possível. E permanece ainda, enfim, a concretização da Lei de Liberdade Religiosa. Acredito que enfrenta ainda desafios na sua concretização em diferentes casos. Vamos vendo alguns, como, por exemplo, a celebração de funerais noutras confissões, que têm tradições próprias. E esse é um processo que a Comissão de Liberdade Religiosa está a acompanhar? Acompanhando. Dou-lhe um exemplo. Até pode ser interessante para toda a gente que nos vê. As comunidades hindus têm por hábito fazer, como sabe, a incineração do cadáver e lançar ao rio,
as cinzas, visto que para eles acreditam que essas cinzas vão dar ao rio sagrado hindu. É uma tradição hindu e é uma parte da sua religião e da sua liberdade religiosa. Esse problema não tinha sido até ainda interiorizado pelas autoridades portuguesas. E nós fizemos o possível e hoje penso que resolvemos esse problema. Isto é só para lhe dar um exemplo daquilo que nós procuramos fazer para que os princípios da liberdade religiosa tenham plena aplicação, malgrado haver sempre problemas. Há sempre, naturalmente, como acabei de lhe dar este exemplo, não é? Outros lhe poderia dar. Há exemplos também de alguma discriminação, mas, enfim, nós fazemos o possível com outras entidades também, desde logo as entidades que tratam da imigração, o Alto Comissariado para a Imigração e para as Minorias Étnicas, que aliás tem a seu cargo tem a seu cargo uma célula, digamos assim, um conjunto, um grupo para o diálogo interreligioso, que é coordenado pelo Padre Stilwell. Faz parte, sim. E que nós acompanhamos e celebramos todos os anos, a partir de uma iniciativa que tomamos em conjunto com o Alto Comissariado, o Dia da Liberdade Religiosa, que é o dia da publicação da lei. Portanto, para lhe dar 20 de junho, creio eu, não é? Exatamente, de 2001. Exatamente. E celebramos os 20 anos, como lhe disse. Aliás, seguiu esse acontecimento. Na altura, até conversei consigo. Exatamente, com muito gosto, portanto, com muito gosto meu também e com muito gosto aqui estou também para comemorar e saudar, digamos, esta atividade de 25 anos, mais antiga que a Lei de Liberdade Religiosa. Sr. Vera Jardim, agradeço-lhe muito ter estado aqui a celebrar connosco, de facto, porque é um património comum, também acredito, este ambiente de diálogo interreligioso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco. E queremos, em cada dia, continuar a mostrar, neste programa, histórias de quem está determinado em ajudar na construção do bem comum, tendo por motivação também convicções religiosas, nomeadamente as que se vivem na Igreja Católica. Uma partilha, a par de tantas, de várias confissões e comunidades religiosas, determinadas a fazer de Portugal um país onde a harmonia entre religiões é uma marca a cuidar em cada dia. Eu e toda a equipa que em cada dia prepara este programa tem muito gosto em estar consigo, tanto nos 25 anos, como aconteceu até aqui, como aqueles outros tantos e muitos mais esperamos que se seguem. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.